Criaturas poderosas rodeiam nosso planeta. Nós, da Fundação SCP, somos responsáveis por conter e proteger o mundo dessas ameaças. Mas, e se eu lhe disser que há criaturas tão poderosas que não podem ser contidas e nem destruídas pela Fundação? Hoje lhes trago 5 criaturas mais poderosas que podem causar um apocalipse na nossa humanidade. Então, antes de iniciar o assunto, eu já peço que você deixe seu comentário. Ei Blood, estou aqui, com uma sugestão de algum vídeo próximo que eu possa trazer para você. Não se esqueça de deixar seu like, isso ajuda bastante. E então, vamos ao vídeo sobre as 5 criaturas que podem causar um apocalipse na nossa humanidade. Vem comigo. Access granted. SCP-2317, uma porta para o outro mundo. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2317 deve ser mantido no sítio de contenção 179, em uma câmara de contenção reforçada de 3 metros por 3 metros por 3 metros. Guardas armados devem estar em vigor em todos os momentos, a fim de impedir o acesso não autorizado à instalação. Todos os funcionários atribuídos ao SCP-2317 devem passar por 1 mês de aconselhamento psicológico após 2 meses no local. Funcionários atribuídos ao SCP-2317 devem ser submetidos a testes psicológicos antes de ser liberados para entrar no site. Indivíduos devem marcar pelo menos 72 pontos no exame de obediência Milgram, solteiros, não ter filhos e expressar nada menos que fidelidade total à Fundação. Enquanto estiverem no local, os indivíduos designados para o SCP-2317 deverão usar capacetes ocultantes com modificadores de voz integrados para proteger sua identidade. Funcionários no local não devem remover os referidos uniformes na presença de outros membros da equipe. Horas fora de serviço devem ser realizadas apenas em quartos privados. Descrição: SCP-2317 é uma porta de madeira e armação originalmente construída como uma porta do porão para um condomínio de Massachusetts no século XIX. Ao abrir a porta, qualquer pessoa que atravessar a moldura da porta será transportada para uma realidade alternativa. A exploração da realidade alternativa, denominada como SCP-2317-Prime, é limitada, mas a área diretamente acessível através de SCP-2317 mostrou ser um deserto de sal, com um raio de vários quilômetros. Um círculo de 7 pilares, denominado como SCP-2317-A até SCP-2317-G, estão posicionados em um círculo de 10 metros de diâmetro, aproximadamente 10 metros diretamente em frente a SCP-2317. Cada pilar tem aproximadamente 1 metro de diâmetro e 7 metros de altura. Construído em mármore e gravado com uma série de baixos relevos intrincados. O estilo artístico das gravuras não corresponde a qualquer civilização moderna, histórica ou pré-histórica conhecida. 4. SCP-094 Evento Horizonte em miniatura. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Como o SCP-094 é aparentemente imóvel, foi construída uma instalação de pesquisa e contenção em torno de sua localização, centrada em 4 graus e 6 graus, disfarçado de uma base de pesquisa militar argentina.
Nenhuma pessoa ou aeronave não autorizada pode chegar a 1 km do local, imposta por forças conjuntas da SCP e da Argentina. O SCP-094 em si é encerrado em um cubo de plexiglass reforçado com aço permeável a gás, a 3 metros de lado, com uma única porta, também de plexiglass reforçado em um lado. Essa porta deve permanecer trancada o tempo todo, exceto com uma autorização de um O5, sob condições rigorosamente controladas. Este cubo é mantido no centro de uma sala de 20 metros por 20 metros, acessível apenas com autorização de nível 4. Todo o pessoal deve se prender às amarras ancoradas nas paredes antes de pisar no chão da sala. O pessoal de segurança deve estar armado com armas tranquilizantes, além de armamentos comuns. Descrição: SCP-094 parece ser uma esfera perfeitamente preta, com 163 centímetros de diâmetro, suspensa a 3 metros do chão, sem meios aparentes de suporte. O SCP-094 foi classificado como um horizonte de eventos em miniatura. Qualquer coisa que se mova para o SCP-094, incluindo a luz, desapareceu irremediavelmente. No entanto, SCP-094 não é um buraco negro, pois não exerce nenhuma força gravitacional. Sabe-se que o SCP-094 emite ocasionalmente vários sons diferentes, incluindo sons ambientais da natureza, zumbido estático e às vezes fala humana. Nenhuma tentativa de comunicação com este SCP foi bem sucedida. Não se sabe se esses sons vêm do próprio SCP ou de alguma coisa que está dentro dele, ou de alguma área que se conecta através de SCP-094. Uma pequena porcentagem das pessoas parece atraída por SCP-094 por causa dos sons que emana. O SCP-094 foi descoberto em 1927, na província de Chumbo, no sul da Argentina, e na época era estimado em 20 a 25 centímetros de diâmetro. A análise de registros históricos indica que o diâmetro de SCP-094 dobra de tamanho a aproximadamente a cada 31 anos. As principais atividades de pesquisa em SCP-094 concentram-se em descobrir como interromper ou reverter seu crescimento sem induzir uma falha cataclísmica. 3. SCP-610 – A carne que odeia. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido à vasta área infectada coberta por SCP-610, sua contenção é impossível. O isolamento da área provou ser muito mais efetivo para este fim, e o governo russo garantiu permissão à Fundação para estabelecer um perímetro para impedir que os indivíduos entrem nas áreas de infecção, sob o pretexto de que as localidades sejam usadas para treinamentos e operações militares. Se qualquer organismo demonstrar características consistentes com a infecção de SCP-610, o protocolo será iniciado e estabelecido para que o sujeito seja engajado à distância, com armamento de porte pequeno, até ser imobilizado. Então, será executado da maior distância possível, utilizando armas e munições incendiárias. Qualquer organismo vivo que entre em contato com um organismo infectado por SCP-610 é considerado descartável e deve ser exterminado e incinerado rapidamente. Qualquer indivíduo que se aproxime por até 3 metros de distância de um organismo infectado deve ser retirado imediatamente da área e isolado do resto de sua equipe, e sujeito a tratamento médico remoto para determinar se ocorreu uma infecção. Com base na avaliação remota, serão determinadas as ações que serão tomadas. Descrição: SCP-610 aparenta ser uma doença de pele contagiosa, cujos primeiros sintomas incluem
erupções cutâneas, coceira e aumento na sensibilidade da pele. Após 3 horas, a doença causará manchas que se assemelham a graves cicatrizes no tecido central do corpo, dos braços e espalhando pelas pernas e costas após 1 hora dos primeiros sintomas, consumindo a vítima completamente após 5 horas. Exposição a altas temperaturas diminui imensamente o tempo no qual o contágio se espalha. Infecções completas do organismo foram reportadas ocorrendo em menos de 5 minutos. Relatos iniciais de SCP-610 chegaram diretamente do governo russo, através de canais não identificáveis. Esses relatos consistiam em desaparecimentos de fazendeiros na região, que não tiveram grande relevância, até que a polícia local, a polícia regional e finalmente um agente governamental falharam em relatar seus estados, após 72 horas. Um pequeno contingente militar foi enviado para a área, mas se retirou rapidamente, quando a fundação foi contatada para investigar a situação. A área infectada por SCP-610 está próxima do Lago Baikal, na região sul da Sibéria. Regiões conhecidas afetadas pela infecção estão marcadas no mapa fornecido à Fundação. 2. SCP-2700 Teleforça. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. SCP-2700 está contido no Secure Bunker. Somente pessoal com nível 4 tem permissão para acessar o bunker. O SCP-2700 está contido em um cofre de concreto de 10 metros por 5 metros por 10 metros e não deve ser transportado ou adulterado sob nenhuma circunstância. O cofre de contenção do SCP-2700 está localizado a 180 metros da entrada do nível da superfície do Secure Bunker. O próprio cofre deve estar isolado contra atividades sísmicas e protegido por 3 conjuntos de portas de aço reforçado. É proibido o acesso ao cofre, exceto a inspeção semestral, a menos que haja risco de uma falha iminente de contenção e sejam necessários procedimentos de contingência. Todo o pessoal que entrar no cofre deve estar equipado com colares de batracotoxina, que devem ser ativados por qualquer violação de protocolo. O SCP-2700 é dividido em 3 partes. A primeira podemos chamar de a interface, a segunda o acelerador e a terceira o núcleo, de acordo com as notas do Tesla. Mas a que mais oferece mais risco e perigo à nossa humanidade seria a parte 3, considerada como SCP-2700-3. De acordo com Tesla, podemos chamá-lo de núcleo, que é um conjunto de vários materiais, mas um deles, chamado como tungstênio, revestido de chumbo. Este aparelho, que é observado através de uma porta de vidro sílica, consiste em uma estrutura esférica, construída de uma substância não identificada. Esta estrutura tem aproximadamente 10 centímetros de diâmetro e é suspenso dentro de uma esfera transparente, cuja composição também permanece ainda não identificada. Segundo as notas do Nikola Tesla, o espaço dentro dessa esfera é mantida em um vácuo perpétuo. Presente dentro dessa estrutura está uma corrente contínua de plasma, gerada e perpetuada por meios desconhecidos. O pessoal encarregado de acessar o sistema operacional do SCP-2700-1 deve seguir um conjunto de diretrizes presentes no documento SCP-2700-1. Não deve haver nenhuma interação direta com o SCP-2700-3, exceto por uma aprovação unânime do Conselho A5. Violações deste protocolo justificam rescisão imediata. Qualquer alteração no comportamento do SCP-2700-ômega deve ser relatada imediatamente, pois essa atividade pode resultar em um evento de classe YK. Descrição: SCP-2700 é um dispositivo originalmente construído por Nikola Tesla, com o objetivo de produzir uma arma de energia direcionada.
A investigação dessa arma, criada por Nikola Tesla, está sob custódia da Fundação, mas, no entanto, provou que SCP-2700 possui uma função distinta e significativamente mais perigosa do que outras criações já existentes. Se o SCP-2700-Ômega escapasse do interior do núcleo, ocorreria uma reação em cadeia inexorável, convertendo todo o universo nesse estado entropópico invertido. A eventualidade desse cenário seria um evento de aniquilação entropópica da classe IK, resultando na redução de todo o universo no qual conhecemos, que poderíamos chamar de Big Bang invertido. Agora chegamos ao mais esperado e tão buscado de toda a internet. 1. SCP-001, o Guardião do Portão. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido à natureza de SCP-001, nenhum procedimento de contenção é necessário. O monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana desta entidade deve ocorrer a uma distância segura de 10 km a mais de um local pré-determinado, conhecido como Local Zero. A localização do Site Zero é conhecida apenas pelo atual administrador da Fundação e pelo único agente de fé abrâmica no nível superintendente, ou seja, O5-14, designado para monitorar o SCP-001 a partir do Site Zero. Este agente está autorizado a tomar as medidas necessárias caso o SCP-001 se torne ativo, e é necessário alertar imediatamente o administrador e todos os agentes de nível superior, caso o SCP-001 mostre qualquer mudança de comportamento, pois isso pode constituir o início de um cenário de fim de mundo, denominado como Patmos XK. Caso o SCP-001 se torne ativo de alguma forma, é necessário que o pessoal consulte imediatamente a série de pedidos de emergência da Patmos. Os algoritmos de decodificação para Patmos de ordem de emergência devem ser mantidos no Local Zero, na posse do observador designado, e devem ser transmitidos aos escritórios da SCP Foundation, apenas no caso do SCP se tornar ativo. Descrição: SCP-001 é uma entidade humanoide, com aproximadamente 700 côvados de altura, localizada em um local não revelado, perto da inserção dos rios Tigre e Eufrates. Os seguintes recursos são conhecidos sobre o SCP-001. Vários apêndices luminosos em forma de asas emergindo através de seus ombros, costas, tornozelos e pulsos da entidade. Embora nunca tenha sido estabelecida uma contagem precisa, mas a maioria dos observadores colocam o número de asas entre 2 a 108, com o número médio sendo 4. Uma arma, possivelmente uma espada ou faca, denominada como SCP-001-2. A arma parece emitir chamas a uma temperatura que rivaliza com a do Sol, com base em análises espectrográficas, embora pareça não haver efeitos destrutivos do calor intenso na área circundante. Qualquer entidade que se aproxime dentro de 1 km de SCP-001 é imediatamente atingida pela arma e assim eliminada. Toda e qualquer ação hostil contra SCP-001 resultou em aniquilação total do atacante, independentemente do alcance. SCP-001 parece estar de pé, com a cabeça inclinada, em um gesto de súplica, com SCP-001-2 em suas mãos, apontando para baixo, na frente dele. Os seres humanos expostos a SCP-001 relatam ouvir uma voz em suas cabeças, dando-lhes uma diretiva que o sujeito relata que não pode ser desobedecida. Observadores relataram que o SCP-001 parece estar em pé, na frente de um portão com uma imensa proporção. Fotografias de longo alcance detectaram ocasionalmente o que pode ser um bosque pastoral, contendo inúmeras outras entidades na composição
que o SCP-001 apresenta, além de várias árvores frutíferas de composição desconhecida. É digno que se note que há 2 árvores frutíferas de imensa proporção próximas ao que parece ser o centro do bosque. Mas, atenção, parece ser uma macieira comum, embora a outra produza uma fruta desconhecida na Terra. Sem sombra de dúvidas, esses 5 SCPs foram os mais sinistros que eu já produzi aqui no canal. E você, o que achou? Espero que você tenha gostado. Já me siga no Instagram, que vai estar aí na descrição, ou só você escrever lá, blood.obscure. Aí você pode entrar em contato comigo e a gente conversar, bater um papo e outras coisas. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça, deixa seu comentário que é muito importante aqui para o canal. E também, é novo por aqui, inscreva-se e dê uma oportunidade para a gente. Estamos sempre postando vários conteúdos muito bons sobre terror, creepypasta, SCP, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Câmbio desligo.